Lei 44. Desarme e enfureça com o efeito espelho. Bloco 1. Já parou para notar que, quando você tenta corrigir ou bater de frente com alguém que está errado, a única coisa que consegue em troca é uma muralha de resistência e teimosia? No tabuleiro do poder, existe uma arma secreta que os maiores estrategistas da história usaram para desarmar rivais, neutralizar táticas inimigas e seduzir aliados sem disparar um único tiro. O efeito espelho. Nós fomos condicionados a acreditar que a melhor forma de lidar com o oponente é o confronto direto, a discussão aberta ou a imposição da nossa verdade. Mas os mestres da estratégia sabem que o ego humano é intransigente. Quando você ataca alguém de frente, a pessoa veste a armadura e se fecha para qualquer diálogo. Contudo, existe uma brecha fascinante na psicologia humana. Se você refletir de volta o comportamento, as táticas ou os desejos do próprio adversário, ele perde o chão. O espelho desarma, confunde e paralisa. Hoje, nós vamos dissecar a lição definitiva para dominar essa arte milenar. Desarme e enfureça com o efeito espelho. Vamos entender como a ilusão da reflexão oculta suas verdadeiras intenções, como replicar passos para neutralizar inimigos e como evitar a armadilha mortal de se espelhar no reflexo errado. O jogueiro silencioso e a arte de anular um império. Para compreender o poder absoluto de se mover nas sombras através do reflexo, precisamos voltar à Europa do século XIX. Um renomado ministro e estrategista político da França enfrentava o desafio de sobreviver em meio a transições caóticas de regime, mudanças de governo e a constante paranoia de um imperador obcecado por controle. Enquanto o soberano mantinha uma vasta rede de espionagem para vigiar cada passo de seus subordinados, o ministro adotou uma tática brilhante. Ele construiu a sua própria estrutura de vigilância, espelhando exatamente a rede de inteligência do próprio chefe. Em uma ocasião decisiva, quando o imperador tentou armar uma cilada diplomática em reuniões secretas para flagrar uma suposta traição, o ministro já sabia de cada detalhe por ter replicado os métodos de controle do governo. Agindo com frieza, ele moldou a situação para parecer que atuava rigorosamente a favor do imperador, neutralizando o ataque antes mesmo que ele se consumasse. Ao adotar a postura de espelhar as táticas de quem estava no comando e adaptar-se com fluidez a cada nova mudança de poder, ele tornou-se intocável. Quem tenta lutar contra o sistema de frente é esmagado. Quem espelha o sistema torna-se dono dele. O camaleão da antiguidade e o perigo do vazio. A história, no entanto, também nos mostra o aviso severo sobre os perigos de usar o reflexo sem substância própria. Pense em um célebre líder da Grécia Antiga que percebeu cedo que sua personalidade forte e imposições afastavam aliados cruciais. Para resolver isso, ele transformou-se em um mestre absoluto da adaptação. Quando convivia com pensadores austeros, ele adotava hábitos sóbrios e debates filosóficos profundos, conquistando a proteção dos sábios. Quando viajava para cidades militares e rígidas, abandonava o luxo, vestia roupas simples e comia comida rústica, obtendo comandos de alto escalão. E quando visitava reinos orientais, mergulhava instantaneamente na opulência e nos costumes locais, recebendo honrarias e terras. Ele era o reflexo perfeito de quem estivesse na sua frente. Mas a ilusão tem um preço. O uso desenfreado e vazio da técnica revelou, com o tempo, que por trás de tantos reflexos brilhantes não havia um núcleo verdadeiro. Ao perceberem que eram apenas manipulados por um ator sem essência, seus aliados sentiram-se profundamente traídos, o que selou seu destino trágico. Espelhar o outro é uma ferramenta de poder formidável, mas você jamais deve se perder dentro da sua própria máscara. O que você vai aprender nesta jornada? Ao longo deste áudio, nós vamos explorar os mecanismos exatos dos 4 grandes efeitos espelho: o neutralizador, o narciso, o moral e o alucinatório. Você vai descobrir como usar o espelho do guerreiro para desorientar quem tenta te atacar, como aplicar o espelho do sedutor para mapear e validar os desejos secretos do seu alvo, e como desarmar comportamentos antissociais fazendo o outro provar do próprio remédio, além de aprender a evitar as armadilhas dos reflexos involuntários. Se você quer parar de perder energia em discussões inúteis e aprender a dominar o ambiente controlando o reflexo das situações, você está no lugar certo. Mantenha o seu foco, ajuste os seus fones e vamos juntos para o próximo bloco. Bloco 2. Os obstáculos e as armadilhas. No bloco anterior, nós desvendamos o poder supremo do efeito espelho. Vimos como um estrategista astuto garantiu sua sobrevivência replicando redes de controle, e como um líder da antiguidade usou a arte de se adaptar ao estilo de aliados para conquistar posições de destaque, mas tropeçou ao perder sua própria essência. No entanto,
Se a ideia de refletir o comportamento do adversário para desarmá-lo parece simples, por que a maioria das pessoas falha miseravelmente ao tentar aplicá-la na prática? Porque no meio do caminho existem armadilhas mentais invisíveis. O ser humano é prisioneiro de impulsos que o levam a cometer erros crassos ao tentar imitar ou lidar com oponentes. Vamos analisar agora os 3 grandes erros que destroem qualquer tentativa de usar o espelho estratégico, estruturados na lógica de causa, consequência e solução. Erro 1. O confronto direto de ego. O primeiro grande obstáculo que impede você de dominar o jogo é a insistência infantil em tentar vencer uma discussão impondo a sua própria opinião goela abaixo. Causa: a vaidade e o apego excessivo à própria identidade. Quando alguém nos ataca ou discorda de nós, o instinto primitivo é inflar o peito, erguer a voz e provar matematicamente que estamos certos e que o outro está errado. Acreditamos que a verdade tem força própria. Consequência: quando você bate de frente com o ego de outra pessoa, você aciona imediatamente um escudo de proteção intransponível. O indivíduo deixa de prestar atenção nos seus argumentos e passa a focar apenas em como te destruir ou se defender. O resultado é o atrito inútil, o desgaste mental e a certeza de que você perdeu a partida antes mesmo de começar. O confronto direto cria inimigos permanentes. Solução: abandone a necessidade de estar certo o tempo todo. Em vez de atacar o ponto de vista alheio com argumentos contrários, vista a armadura do espelho. Reclame, questione ou valide a atitude do outro refletindo o comportamento dele de volta. Quando a pessoa enxerga o próprio reflexo, o ego dela se desfaz e a resistência cede sem que você precise erguer a voz. Erro 2. A cópia vazia sem essência. O segundo erro fatal é tentar usar o efeito espelho como um ator amador, copiando trejeitos, frases ou atitudes de forma mecânica, sem entender o contexto profundo do ambiente. Causa: a premissa preguiçosa de que basta imitar a superfície de alguém para conquistá-lo. O indivíduo tenta agradar a todos, mudando de opinião a cada segundo e concordando com qualquer narrativa, achando que isso é inteligência estratégica. Consequência: a máscara cai rapidamente. O excesso de adaptação sem substância expõe o vazio de quem tenta manipular sem critérios. As pessoas percebem a falsidade, sentem-se profundamente traídas por terem confiado em um ator sem raízes e passam a tratar o manipulador com desprezo e desconfiança absoluta. Exatamente como ocorreu com o antigo líder grego que terminou caçado por seus próprios aliados ao esgotar sua credibilidade. Solução: use o espelho como uma ferramenta cirúrgica de camuflagem e proteção, e não como uma perda de identidade. Compreenda os valores e medos do interlocutor para ajustar sua abordagem, mas mantenha sempre firmes os seus princípios fundamentais. O reflexo deve servir para desarmar o oponente e ocultar suas verdadeiras intenções, nunca para apagar quem você realmente é. Erro 3. O espelho involuntário e a associação fatal. O terceiro obstáculo que sabota sua posição de poder é cair em armadilhas de contexto, permitindo ser associado a figuras, erros ou passados que você não escolheu. Causa: a falta de percepção situacional. O indivíduo chega a um novo ambiente, ocupa um espaço carregado de simbolismo histórico ou repete comportamentos desastrosos de antecessores sem perceber o peso que a história coloca sobre os seus ombros. Consequência: você se torna refém de um estigma que nem é seu. Se a sua postura ou o local onde você se instala lembra um tirano odiado ou um antecessor fracassado, o público e os parceiros projetarão toda a raiva acumulada do passado diretamente sobre você. Foi exatamente o que aconteceu com aquele famoso artista que se instalou na casa de uma cortesã exilada e acabou sendo banido pelo rei por ser visto como uma reencarnação dos escândalos anteriores. Solução: faça uma varredura rigorosa do terreno antes de se posicionar. Identifique quais fantasmas do passado assombram o lugar e estilhaçar imediatamente qualquer espelho involuntário que tente te colar a narrativas nocivas. Construa uma identidade clara, distinta e blindada contra comparações desonestas. Identificar essas armadilhas, o confronto direto de ego, a cópia vazia sem essência e o perigo do espelho involuntário, é o que separa um estratega genial de um aventureiro imprudente. No próximo bloco, nós vamos entrar de vez no método prático e nos 4 tipos de efeito espelho, estruturados em passos simples e definitivos para você aplicar na sua rotina a partir de hoje. Mantenha o foco e vamos em frente. Bloco 3. O método prático e passo a passo. Se nos blocos anteriores nós mapeamos o perigo do confronto direto de ego, a armadilha da cópia vazia sem essência e o risco fatal dos espelhos involuntários, agora chegamos ao coração do nosso áudio. Esta é a parte mais importante da nossa jornada. É aqui que o conhecimento abstrato se transforma em ferramentas concretas de influência.
Vamos estruturar o método prático dos 4 efeitos espelho, ensinando você a neutralizar adversários, seduzir aliados e corrigir comportamentos sem erguer nenhuma barreira defensiva. Para facilitar a sua memorização e a sua aplicação imediata, dividimos este método em 3 grandes pilares de ação. Pilar 1. O espelho do guerreiro para neutralizar adversários. O primeiro passo para lidar com quem tenta te atacar ou atrapalhar os seus planos é parar de reagir com surpresa e começar a refletir os movimentos do próprio oponente. O que é? O efeito neutralizador ou espelho do guerreiro é a prática de imitar minuciosamente as ações, manobras e o estilo do seu adversário para desorientar a estratégia dele, ocultando suas verdadeiras intenções por trás de um comportamento familiar. Pense na genialidade de um renomado estrategista político do passado que manteve seu poder inabalável ao longo de governos totalmente opostos. Enquanto o governante supremo criava redes complexas de espionagem para vigiar seus subordinados, esse ministro construiu uma estrutura idêntica de vigilância, espelhando perfeitamente os métodos do chefe. Quando o soberano tentou armar uma cilada diplomática secreta para flagrá-lo, o ministro já sabia de tudo porque monitorava o próprio reflexo do poder. Ele neutralizou o ataque antes mesmo que acontecesse. Por que funciona? Quando você espelha a tática do seu rival, você retira o fator surpresa dele. O oponente fica completamente desorientado porque não consegue prever a reação de alguém que faz exatamente o que ele próprio faria, ficando totalmente exposto a falhas. Como aplicar na prática hoje mesmo? Se houver alguém tentando criar atritos ou armando intrigas veladas no seu ambiente profissional ou pessoal, não bata de frente. Adote temporariamente a mesma postura fria, analítica e observadora que essa pessoa utiliza. Estude os passos dela e haja com base na mesma cartilha. A confusão gerada no oponente fará com que ele recue imediatamente. Pilar 2. O espelho do narciso para seduzir e desarmar. O segundo passo trata de como penetrar na mente de um aliado ou interlocutor difícil, oferecendo exatamente o reflexo dos desejos mais profundos dele. O que é? O efeito narciso é a técnica de mapear o perfil psicológico, os valores, os gostos e as aspirações de uma pessoa para refleti-los de volta, proporcionando uma sensação avassaladora de validação e afinidade. Lembre-se da história daquela jovem nobre que conquistou o coração do monarca mais poderoso da sua época ao estudar minuciosamente o tédio dele com a corte e sua paixão por idealismos românticos e gestos heróicos. Ela mergulhou em livros de cavalaria e passou a tratar o rei não como um homem comum, mas como a figura augusta e lendária que ele secretamente sonhava ser. O reflexo foi tão perfeito que o monarca se apaixonou profundamente e quis torná-la rainha. Por que funciona? As pessoas são obcecadas por si mesmas. Quando você encontra alguém que espelha e valida suas maiores qualidades, o seu ego se desarma na hora. A desconfiança evapora porque o cérebro humano interpreta o reflexo como harmonia natural e segura. Como aplicar na prática hoje mesmo? Antes de tentar convencer alguém importante, faça o trabalho de escuta silenciosa. Descubra quais são os valores, as lutas e os desejos não ditos daquela pessoa. Durante a conversa, devolva argumentos que validem essas qualidades e aspirações. Aproxime-se oferecendo o reflexo da melhor versão que o outro gostaria de ver em si mesmo. Pilar 3. O espelho do professor para corrigir sem confronto. O terceiro e último passo do nosso método garante que você consiga mudar o comportamento de quem erra sem precisar gastar energia com broncas inúteis. O que é? O efeito moral ou espelho do professor é a reprodução exata das atitudes inadequadas ou antissociais cometidas pelo seu adversário, fazendo-o experimentar na própria pele as consequências amargas do seu comportamento. Pense na brilhante estratégia de um soberano que sofria com as constantes rebeliões e anarquia da nobreza de seu país. Em vez de ordenar execuções públicas ou lamentar-se da desobediência, ele abdicou temporariamente do trono e colocou no poder um general fantoche de quem ninguém gostava, fingindo submissão total a esse substituto diante da corte. A nobreza foi ridicularizada e humilhada ao provar do próprio remédio da desordem. Sentindo-se esmagados pela situação insustentável, os nobres imploraram pelo retorno do czar, concedendo-lhe autoridade absoluta e inquestionável. Por que funciona? Argumentar com quem está errado gera debate verbal e orgulho ferido. Mas quando você coloca o outro para provar do próprio veneno de forma prática e controlada, a ficha cai imediatamente. O alvo enxerga o próprio erro refletido na sua atitude e corrige o curso sem erguer nenhuma defesa argumentativa. Como aplicar na prática hoje mesmo? Se alguém ao seu redor adota uma postura egoísta, descumpre combinados ou gera ruídos desnecessários, espelhe essa exata conduta de maneira elegante e pontual na próxima interação.
Deixe que a pessoa sinta o peso de ser tratada da mesma forma. O impacto prático fará com que ela compreenda o erro sem que você precise dizer uma única palavra de acusação. Com esses 3 pilares, o espelho do guerreiro para neutralizar, o espelho do narciso para seduzir e o espelho do professor para corrigir, você tem em mãos o método completo para dominar qualquer ambiente usando o poder do reflexo. No próximo bloco, vamos desenhar o plano de ação prático e o cronograma de 30 dias para transformar essa maestria estratégica em um hábito diário inabalável. Mantenha o foco e vamos em frente. Bloco 4. Plano de ação e cronograma de mudança. Nós já cobrimos a essência do efeito espelho, desvendamos as armadilhas mentais que sabotam qualquer estratégia e estruturamos os 3 pilares fundamentais do método prático. Agora surge a pergunta que vale $1 milhão. Como transformar todo esse conhecimento em um hábito real e sustentável no seu dia a dia? Saber a teoria é importante, mas o poder verdadeiro só pertence a quem executa com consistência. E construir uma nova mentalidade estratégica exige um plano de voo bem definido. Não adianta tentar mudar tudo da noite para o dia. A maestria exige um processo de transição fase a fase. Vamos desenhar agora o seu cronograma prático para os próximos 30 dias. Fase 1. Os primeiros 7 dias. A postura do observador silencioso. Na primeira semana, a sua principal missão é desligar o modo de reação automática. O que fazer? Pare de responder às provocações, aos ataques ou aos comportamentos difíceis dos outros com discussão ou irritação imediata. Durante 7 dias inteiros, assuma o papel de um observador silencioso. Quando alguém tentar te tirar do sério ou armar um atrito no trabalho ou na sua vida pessoal, recupere o fôlego, dê um passo para trás mentalmente e faça a si mesmo a pergunta fundamental. Qual é o padrão de comportamento desta pessoa? O objetivo desta fase: mapear o terreno. Antes de usar o espelho, você precisa conhecer exatamente os movimentos, as vaidades e as manias do seu oponente ou interlocutor. Treine o seu olhar para enxergar as entrelinhas e a comunicação não verbal, sem emitir nenhum julgamento público. Fase 2. Da segunda à terceira semana. Aplicação cirúrgica dos reflexos. Com a base mapeada, os dias 8 a 21 marcam o momento de colocar a mão na massa com cuidado e precisão. O que fazer? Escolha apenas um ambiente controlado ou uma relação específica onde exista conflito ou resistência. Comece a aplicar de forma sutil os aprendizados que discutimos. Se o desafio for lidar com alguém que tenta te confrontar diretamente, use o espelho do guerreiro, mantendo a mesma serenidade e replicando a postura firme e calculada. Se precisar conquistar a confiança de um aliado difícil, aplique o espelho do narciso, validando os valores e as aspirações legítimas daquela pessoa. E se alguém estiver adotando uma postura desleal ou negligente, reproduza o espelho do professor de forma elegante, deixando que o outro sinta o impacto de suas próprias atitudes. O objetivo desta fase: criar o hábito de agir estrategicamente. No início, você vai sentir um leve desconforto por não reagir de forma impulsiva. É normal. O seu cérebro está desacostumando com o vício do confronto. Persista. Fase 3. Do dia 22 ao dia 30. A maestria do camaleão. Na reta final do seu primeiro ciclo de 30 dias, a prática do efeito espelho deixa de ser um esforço consciente e começa a fazer parte da sua segunda pele. O que fazer? Nesta fase, você já consegue transitar com naturalidade entre a neutralização de adversários, a sedução de aliados e a correção de comportamentos sem esforço. O segredo aqui é o equilíbrio. Você usa o reflexo para se proteger e influenciar o ambiente, mas mantém sempre firme a sua essência e os seus princípios fundamentais, evitando a armadilha do vazio ou da cópia sem substância. O resultado prático desse mês de dedicação é drástico. As discussões inúteis somem da sua rotina, o respeito ao seu redor se multiplica e você passa a guiar os rumos das situações com tranquilidade absoluta, sem precisar erguer a voz nenhuma vez. Preparando a mente para os obstáculos da jornada. Enquanto você executa este plano, é fundamental que a sua mente esteja preparada para os momentos de recaída. Haverá dias em que o sangue vai ferver, o impulso de dar uma resposta atravessada será enorme e você vai querer abandonar o plano para discutir cara a cara. Quando isso acontecer, lembre-se de uma verdade inegável. O confronto direto é o atalho favorito dos fracos. O silêncio e o reflexo calculado são a marca registrada dos fortes. Respire fundo, recupere o controle da situação e deixe que o espelho faça o trabalho pesado por você. Você tem um mapa mental, os pilares práticos e o cronograma exato para dominar a arte de desarmar e influenciar qualquer ambiente.
No nosso próximo e último bloco, vamos reunir todas as peças desta jornada em uma conclusão inesquecível e preparar você para dar o próximo passo rumo ao topo. Mantenha o foco e avance para o grande final. Bloco 5. Chegamos ao último bloco da nossa jornada. Nós percorremos um caminho profundo e transformador até aqui. Descobrimos o poder implacável de conquistar corações e mentes, destrinchamos as armadilhas de confiar na força bruta ou na lógica fria, estruturamos os 3 pilares do método prático e desenhamos o cronograma exato de 30 dias para transformar a sua forma de influenciar as pessoas. Agora, para fechar este ciclo com chave de ouro, vamos olhar para o que acontece na prática quando alguém decide abandonar a imposição e adotar a verdadeira maestria da persuasão. Histórias de quem conquistou lealdade de verdade. Pense na trajetória de uma líder de equipe em uma grande organização que sofria constantemente com o desinteresse, a resistência velada e o atrito com seus subordinados. Toda vez que ela tentava impor novas diretrizes, o grupo obedecia apenas por obrigação, gerando um ambiente frio e improdutivo. Ela acreditava que liderar exigia pulso firme e ordens diretas. Até que ela decidiu mudar de estratégia. Parou de impor regras cegas, adotou a escuta atenta, passou a entender as reais necessidades e vaidades de sua equipe e conectou os novos projetos aos desejos de reconhecimento e crescimento de cada um. Além disso, passou a estar lado a lado nos momentos de maior pressão, usando gestos simbólicos de apoio. O resultado foi impressionante. Em poucas semanas, a resistência evaporou. Os colaboradores passaram a vestir a camisa por vontade própria, defendendo os objetivos da equipe com paixão e lealdade genuína. Outro exemplo marcante é o de um jovem empresário que assumiu um negócio em crise, cercado por parceiros desconfiados e desmotivados. Em vez de usar argumentos puramente racionais ou ameaças contratuais, ele focou em tocar nas emoções primárias de seus parceiros, mostrando clareza, oferecendo alívio nos momentos de pico de estresse e alinhando o sucesso do negócio ao ganho pessoal de cada envolvido. A atmosfera mudou da água para o vinho e a empresa decolou. Essas histórias provam uma verdade absoluta. A força bruta constrói muros, mas a conquista de corações e mentes constrói impérios. A síntese da grande lição. Para gravar esta lição definitiva na sua mente, lembre-se sempre destas palavras. O mundo não pertence àqueles que tentam dobrar os outros pela força ou pela rigidez do cargo. O verdadeiro poder é daqueles que entendem a psicologia humana, desarmam defesas com inteligência, tocam nas emoções corretas e alinham seu propósito ao desejo de quem caminha ao seu lado. Se você continuar exigindo obediência cega, continuará colhendo resistência silenciosa. Chamada para a ação e encerramento. O conhecimento que você absorveu aqui nos últimos minutos não foi feito para ficar guardado na teoria. Ele serve para ser colocado em prática agora. O nível de respeito, cooperação e paz no seu ambiente de trabalho e de convivência depende exclusivamente da sua decisão a partir do momento em que você desligar este áudio. Se você gostou desta imersão profunda no universo do poder e quer continuar blindando a sua mente e afiando a sua capacidade estratégica, faça a sua parte. Deixe o seu comentário compartilhando qual foi o maior aprendizado que você vai aplicar hoje mesmo na sua rotina. Curta este conteúdo, compartilhe com aquela pessoa que precisa abrir os olhos para a arte da persuasão e inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios da nossa série. O tabuleiro está montado. As regras do jogo foram reveladas. A escolha de liderar com inteligência, conquistando corações e mentes, é inteiramente sua. Missão dada, é missão cumprida.